Vamos examinar agora os fundamentos da coisa julgada. Parte da doutrina fala que esses fundamentos podem ser vistos dentro de um contexto de uma posição, de um aspecto político e dentro de um contexto jurídico. Mas, na verdade, as duas coisas têm aí uma implicação, né? A coisa julgada, ela se fundamenta no seguinte. Vejam bem, ela é aspecto fundamental da segurança jurídica, né? Então, um sistema jurídico que se preze, né, que tenha respeitabilidade e confiabilidade, né, tem que instituir a coisa julgada. Ela é inerente a um sistema jurídico, né? Claro que aí estão em jogo os valores justiça, né, e segurança, né? Mas o valor segurança também é fundamental e importante como elemento do fator justiça, né? Porque o tema da justiça é um tema que vai sempre tornar um processo passível de rediscussão, tendo em vista que a condição humana é assim, né? As pessoas que estão em litígio muito dificilmente se conformam, né, com uma decisão, né? Então é preciso dar um limite aos recursos e, portanto, uma garantia às partes, né? Essa é a diretriz, né, fundamental do Instituto da Coisa Julgada, né? Então, existem diversas teorias sobre esse assunto do ponto de vista jurídico, mas sempre com implicação política, né? Teoria, por exemplo, de presunção de verdade, de ficção de verdade, de força legal ou substancial da sentença, da eficácia da declaração, extinção da obrigação jurisdicional, da vontade do Estado, né? De que a sentença é um comando pressuposto na ordem jurídica ou na lei, né? Que a sentença é uma qualidade especial, na coisa julgada, melhor dizendo, é uma qualidade especial da sentença, né? Enfim, né? Existem diversas teorias em torno do assunto. Eu penso que, como já adiantei um pouco no começo, a coisa julgada é um problema de, digamos assim, lógica jurídica, né? Ou seja, do ponto de vista lógico-jurídico, né, e naturalmente também político, né, dentro de um sistema democrático que deve garantir estabilidade e segurança às pessoas que estão em litígio num processo, né, a coisa julgada, portanto, se põe como um fator necessário em qualquer sistema, porque seria logicamente impossível a rediscussão constante a todo tempo de qualquer decisão, né? Isso, evidentemente, vai se pôr como uma exceção. Adiante iremos tratar dessa questão, né? Agora, vejam que temos algumas questões referentes a sentenças em determinados processos que ensejam uma certa dúvida sobre se elas passariam em julgado ou não. Uma delas é a sentença de jurisdição voluntária, né? Mas eu penso que esse tipo de sentença existe trânsito em julgado, sim, na medida em que há uma postulação fundamentada, existem provas a ser postas no processo, né, e o juiz terá que decidir um pedido fundamentado, né, e cabe recurso contra essas decisões. Então, evidentemente que o que o juiz decide quanto ao mérito nesse tipo de processo, a meu modo de entender, essas sentenças passariam em julgado, seriam aptas a passar em julgado como qualquer sentença. O que há é que esse é um dos espaços de possível relativização da coisa julgada, maior que outros, né? E também em situações de relações continuativas, que, havendo fatos novos, a sentença poderá ser modificada. Mas vejam essa diretriz: onde há fatos novos, há possibilidade de revisão, mas fundada, portanto, em uma situação de fato nova, e isso significa respeito à coisa julgada. O mesmo se pode dizer em relação às ações cautelares. Nas ações cautelares existe algo parecido, na medida em que a ação cautelar é um processo com relação à segurança do direito material. Portanto, a lógica é a mesma das ações, portanto, de jurisdição voluntária.